Muito obrigado, ministro Rei Veloso, pelo convite. E é um prazer falar sobre a obra de Villa-Lobos e os choros. Em se tratando de Villa-Lobos, é necessário começar a partir de um conceito fundamental. Foi o único brasileiro a atingir uma verdadeira consagração e reconhecimento internacional na primeira metade do século XX, na música de concerto, colocando-se ao lado de Stravinsky, Bartók, Defalha, Prokofiev, Messiaen e Shostakovich, e recebendo de imediato o apoio de intérpretes como Arthur Rubinstein e Andrés Segovia, músicos que passaram a divulgar internacionalmente em seus concertos suas obras para piano e violão. Tivemos nesse período de criação musical, quase paralelamente a Villa-Lobos, pouco depois dele, alguns nomes de música de concerto no Brasil, como bastante competentes, como Lourenço Fernandes, Francisco Mione, Camargo Guarnieri, Radamés Nyatali, os quais, por razões que não cabem aqui analisar, não conseguiram transpor os limites das nossas fronteiras como Villa-Lobos o fez. Na realidade, Villa-Lobos foi o primeiro grande artista e criador brasileiro verdadeiramente macunaínico. Ele, por assim dizer, engoliu a música popular do seu tempo, ele a digeriu e a transformou à sua maneira e conforme sua personalidade particular, e muito peculiar. Nisto, ele foi parceiro do conceito fundamental de Oswald de Andrade, que propusera naquela época o mesmo conceito de antropofagia cultural na cultura brasileira. O artista brasileiro engolia a cultura estrangeira e a transformava através de sua personalidade, através da música do seu próprio país. É um conceito importantíssimo, inclusive, que continua na nossa música até hoje, na música popular e na música de concerto. No presente momento, em que coexiste, de certa maneira, uma certa confusão em nosso país entre a música chamada popular e a música de criação, e não música erudita, como geralmente e erroneamente se intitula, a importância da obra de Villa-Lobos e seu significado profundo para a nossa nacionalidade é fundamental. Talvez o único erro, na minha opinião, do nosso grande e querido Mário de Andrade foi justamente o de intitular, com o termo erudito, a música de concerto no Brasil. Pois tal como não existe literatura erudita, teatro erudito, poesia erudita, cinema erudito, nem nenhuma outra atividade, digamos, de criação erudita em nosso país, eu gostaria de propor, inclusive, no presente Fórum Nacional, uma moção ou uma exclusão, talvez, do termo de erudito, uma definição que, a meu ver, é totalmente errônea e que precisamos abolir definitivamente e que passamos a chamar a nossa música ou música clássica, ou música de concerto. O problema é que, na minha opinião, não se deve classificar a música. A música popular, tanto a música de concerto, a música sinfônica, elas têm, no Brasil, as raízes profundas da música, justamente do povo, a música popular. Isso que a grande lição de Villa-Lobos. Aliás, nos Estados Unidos, a definição ainda é pior. Lá eles chamam de serious music, música séria, como se a música popular não fosse séria, o que é o erro crasso. Mas lá nos Estados Unidos existe a noção, a música quase como uma música de comercial. Aqui no Brasil, a música, no caso popular, é cultura da mais alta e elevada categoria. Mas voltemos a Villa-Lobos e a sua criação maior. Em minha opinião, a sua maior contribuição criadora no panorama da música do século XX foi a sua série monumental dos 14 choros, os quais, pela sua complexidade e exigência instrumental, invenção, arrojo técnico e liberdade no tratamento orquestral e instrumental, provocaram a admiração de todos os grandes compositores, inclusive do meio musical na época, no Brasil, nos Estados Unidos, no exterior. Evidentemente, a estadia em Paris de Villa-Lobos entre 1923 e o segundo semestre de 1930 proporcionou a este compositor o contato com aquele meio efervescente que era, na época, a Paris, a capital mundial da música e da música de concerto em particular. Naquele ambiente, Villa-Lobos conviveu com Prokofiev, Messiaen, Rubinstein, Milhaud, Florent Schmitt, Segovia e encontrou o grande Diaghilev,
era o homem do teatro que fez os célebres Sagração da Primavera Stravinsky, por exemplo, e ele encontrou Diaghilev da casa de Prokofiev, que queria fazer música de Villa-Lobos, no caso, as suas cirandas, e um balé que infelizmente não pôde ser concretizado pelo falecimento desse famoso empresário russo. É mais do que evidente que o impacto das obras de Prokofiev, Debussy, Ravel, mas sobretudo da Sagração da Primavera de Stravinsky, estimularam a imaginação de Villa-Lobos ao conceber sua série dos choros. E foi também nesse período que Villa-Lobos começou a ser publicado pela editora Max Schick. Os choros de Villa-Lobos, número 1, foi escrito em 1920 e foi dedicado ao grande compositor popular carioca Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré, que, na minha opinião, e Villa-Lobos assim pensava, era a alma, a essência da música brasileira daquele período. Num período onde se tocavam polcas estrangeiras e valsas que vinham da Europa, Nazaré imprimiu no Rio de Janeiro a marca profunda da música popular. Este choro número 1, escrito para violão, portanto, começa a série de uma maneira muito significativa. O choro número 2 foi escrito em 1924, para flauta e clarinete, um diálogo sentimental que justamente evocava os seresteiros cariocas. Apesar de muito característica de suas sonoridades evocativas, ainda é uma peça muito simples, que não deixava adivinhar as proporções monumentais que iria tomar a série dos choros a partir daí. O choro número 3, escrito em 1925, tem como subtítulo muito curioso, dado pelo próprio Villa-Lobos, de Pica-Pau. E é escrito para clarinete, saxofone, fagote, 3 trompas, trombones e coro masculino, utilizando o tema Nozanina, uma canção dos indígenas parecis, registrado por Roquete Pinto. Neste caso, Villa-Lobos utiliza os efeitos onomatopeicos da linguagem indígena, usando as sílabas dos textos como pura música, um procedimento que ele iria depois ampliar no futuro choro número 10. De qualquer maneira, nós vemos a marca daquilo que Villa-Lobos começou a imprimir na música brasileira, uma espécie daquela visão macunaímica da música. A música popular, a música indígena, a música que vinha de fora, para ele era a mesma coisa. Ele gerava uma espécie de usina criadora e essa usina era sua própria mente, transformando esses elementos. E essa peculiar estética de Villa-Lobos é a que produziu, na minha opinião, a grande cultura brasileira que viria depois, através dos grandes escritores, aliás, Mário de Andrade, que foi o seu grande amigo na época, é um exemplo disso. O choro número 4, para 3 trompas e 1 trombone, foi escrito em 1926 e o próprio Villa-Lobos gostava de dizer ser este o mais característico da série, em função da forma da peça e da ousadia que o compositor usou nos glissandos, efeitos de surdina. É curioso porque Villa-Lobos mesmo declarou em uma entrevista que esses glissandos tinham sido inspirados, de certa maneira, em um pássaro que ele ouvira numa das suas excursões no Nordeste, um pássaro que piava de uma maneira muito curiosa, fazendo glissandos. Daí vem também essa noção de Villa-Lobos assimilar não só as formas populares, mas o canto da natureza dos pássaros e dos bichos, dos animais brasileiros. O choro número 5, ele intitulou, e foi escrito em 1926, é escrito para piano solo, Alma Brasileira, e é uma das primeiras obras na qual Villa-Lobos, sem utilizar qualquer tipo de referência folclórica popular, cria aquilo que seria uma atmosfera típica do Brasil, uma atmosfera seresteira, essencialmente nacional, mas sem usar qualquer tema folclórico. É uma das obras do compositor mais frequentadas por pianistas em todo o mundo. O choro número 6 é para orquestra, igualmente escrito em 1926, e é o primeiro da série que começa a ampliar a concepção da série, não só em sua dimensão, pela primeira vez ele utiliza a grande orquestra, mas pelas transformações de elementos seresteiros e melodias de invenção do compositor. Parte Villa-Lobos, então, do essencial das melodias, tanto
do sentido harmônico também, da música popular e, sobretudo, dos chorões cariocas. E Villa-Lobos foi um seresteiro. Ele participava do grupo dos chorões e, curiosamente, tocando um instrumento considerado clássico, que é o violoncelo. Então, é já a maneira como Villa-Lobos ele fazia essa espécie, deglutia o popular. Ele transformava o clássico através da sua visão popular. A peça foi estreada em 1942 e eu tive o prazer, eu mesmo dirigi essa peça com a orquestra de Nice e gravei com a orquestra Suisse Romande. E eu senti, ao dirigir essa peça, uma força avassaladora. É como se fosse um ímpeto irresistível. Você sente a presença do gênio. Isso é uma das coisas. E, na realidade, Villa-Lobos é o primeiro grande gênio musical que apareceu no Brasil na primeira metade do século XX. Os choros número 7, para flauta, oboé, clarinete, saxofone, alto, fagote, violino e violoncelo, o Villa-Lobos deu o título septimino. Eram umas expressões muito curiosas que ele usava, que justamente porque são escritos para 7 instrumentos. E ele continua aqui um outro procedimento. Essa obra é feita com reminiscências temáticas dos índios, daqueles ameríndios que ele também, de uma maneira muito curiosa, ele frequentava não procurando temas, mas a essência daquilo que ele queria captar, a música do Brasil. É como se ele disse uma vez uma frase muito curiosa: o folclore sou eu. Ao dizer isso, eu queria sugerir, viu, Gilberto, é a ideia de que ele assimilava de tal maneira o folclore, o canto ameríndio, a choradeira das cantadeiras nordestinas, aquele ambiente do Rio de Janeiro, dos chorões. Ele assimilava isto e transformava isso naquilo que foi a seiva da música que alimentou a sua produção. E não é por acaso que hoje Villa-Lobos é um dos músicos mais populares do Brasil e um dos músicos mais tocados por músicos populares do Brasil. Eu vejo um fenômeno da música brasileira atual onde os grandes instrumentistas de música popular tocam Villa-Lobos e produzem criações baseadas na obra de Villa-Lobos. O choro número 8 foi escrito em 1925, sendo uma das obras mais densas da série. Foi escrito para 2 pianos e uma grande orquestra, uma orquestra imensa. E, de novo, a influência fundamental, agora sim, do carnaval carioca. Então, você veja como a Villa-Lobos é uma espécie de prisma, como você vai mexendo no prisma, e cada grande parte desse prisma é uma sutileza da música brasileira. Agora ele foi no carnaval carioca e, sobretudo, uma evocação sublimada das sonoridades soberbas do carnaval daquela época. Gostaria aqui de fazer um parênteses e dizer que Villa-Lobos, na época, criou uma escola de samba. Não é muito conhecido esse fato, mas ele criou uma escola de samba aqui no Rio de Janeiro para manter o carnaval carioca, a pureza que ele achava que estava sendo perdida. O Choros número 9 foi escrito para orquestra. E na palavra do próprio Villa-Lobos, ele mesmo disse na partitura, é uma criação sem alusões extemporâneas. Já vou terminar. É uma alusão a tudo que ele assimilou dessa obra. O Choros 10, só uma última referência ao grande Choros 10, ele usa uma canção chamada Rasga Coração, do compositor Catulo da Paixão Cearense. Essa melodia explode no coro e na orquestra. E é uma obra que me parece a obra ideal, aquela que significa o Brasil através de Villa-Lobos. Depois ele compôs o Choros número 11 para piano e orquestra, e finalmente os outros choros, número 12 e 13, ele concebeu, mas ninguém achou as partituras. De maneira que eu termino aqui para dizer que Villa-Lobos é aquela essência entre a música popular, a música brasileira, na sua mais perfeita e na mais digna expressão. É um dos grandes gênios que o Brasil já produziu. Muito obrigado.